Olá, irmãos. É um privilégio estar convosco. Gostaria de convidá-los a abrirem comigo em Romanos, capítulo 12, até o versículo 21. Capítulo 5, versos 12 a 21. Vamos ler esse texto. Eu pretendo abordar o tema de uma forma ampla, apresentando um pouco daquilo que Deus tem feito para revelar-se à humanidade, a própria expiação para toda a humanidade e a fé que toda a humanidade pode alcançar por fé esta salvação. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Oremos. Pai, nós agradecemos pela sua palavra e queremos depender do Espírito Santo do Senhor que realmente conduza aos nossos corações. Sejamos edificados, sejamos levados a perceber o grande amor do Senhor por toda a humanidade. Te louvamos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Temos aqui o texto principal. Antes de entrar nas informações que o texto dá sobre salvação, eu gostaria que nós pudéssemos entrar numa questão, numa pergunta feita pelos discípulos a Jesus. Eles perguntaram: Senhor, são poucos os que se salvam? Se essa pergunta fosse feita hoje na rua para as pessoas, certamente nós teríamos algumas respostas, e diferentes, contraditórias até. Nós temos aqui uma primeira resposta possível, e esta resposta seria: no final todos serão salvos, pois Deus é amor. Alguém poderia responder: os que crerem em Cristo e ficarem firmes até o fim serão salvos. Provavelmente você vai encontrar outro grupo que responderá: Deus é soberano, somente os escolhidos serão salvos. E teremos outras respostas, eu ainda anotei mais uma. O ser humano tem livre-arbítrio, Deus salva somente aqueles que creem. Então, quando nós perguntamos, as pessoas terão respostas muito diferentes, e eu não sei qual seria a sua resposta para esta pergunta feita pelos discípulos a Jesus. São poucos os que se salvam? Qual dessas você escolheria como a resposta que você considera certa de acordo com as Escrituras? Queremos seguir esse texto de Romanos, mas eu gostaria de destacar este versículo do Salmo 89, verso 14, que diz: justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Então aqui estamos diante
de uma afirmação de Deus, sobre Deus, que diz que a justiça e a misericórdia é base do seu trono, do seu reino. E, portanto, em todo o seu reino, poderemos verificar que Deus é justo e misericordioso. O primeiro grande aspecto que eu gostaria de mencionar, quando falamos sobre salvação, a disponibilidade da salvação para todos os homens, é que há um testemunho universal desse Deus. E eu gostaria que nós pudéssemos olhar esses textos que estão aqui. Nós lemos Romanos, e nestes versículos 5, no capítulo 5, versículos 12 a 14, nós encontramos aqui a afirmação de que o pecado, a universalidade do pecado, o pecado atingiu o universo todo, a humanidade toda. E aqui aparece, nos versículos 12 a 14, quando ele diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós primeiro precisamos reconhecer que não há um só ser humano que faça o bem e nunca peque. A Bíblia diz isso. Não há um sequer que faça o bem e nunca peque. Todos são pecadores. E aqui o texto vai desenvolver esta ideia também no sentido de um testemunho universal, que prova que todos são pecadores, todos somos pecadores. E a prova disso, conforme o texto, é que todos morrem. Todos envelhecem e morrem. Uma segunda grande afirmação de um testemunho universal está no capítulo 1 de Romanos. Devemos entender que esse capítulo 1 está realmente falando dos povos não judeus, os povos perdidos, e todos também judeus, sem dúvida. E ele está a dizer aqui especificamente sobre o pecado da humanidade, e neste versículo ele fala sobre esse testemunho universal na própria natureza. A natureza criada por Deus dá testemunho do Criador. E veja o que diz no versículo 21 de Romanos, versículo 20 do capítulo 1 de Romanos. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Há um testemunho universal do Deus Criador, um testemunho a toda a raça humana. Olhando mais sobre esse testemunho universal, capítulo 2 fala-nos também no versículo 14, aqui este versículo 14 e versículo 15, diz assim, Romanos capítulo 2, 14 diz, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, o texto está a indicar uma terceira área de testemunho universal sobre Deus e aqui na consciência humana. E o texto é claro em afirmar que nos seus corações há uma lei escrita, no coração humano, daquele que ainda não conhece a Deus, no coração de toda a humanidade, a lei de Deus escrita. Eu gostaria de citar mais um aspecto que atinge, digamos, toda a humanidade. Pode não ser perceptível em toda, mas é o testemunho que se vê na cultura, nas culturas. Eu peguei aqui do site Criacionismo, onde eles trazem esta ilustração sobre os pictogramas chineses, por exemplo, na escrita chinesa, como temos a ilustração aí. E eles explicam aqui como a cultura em si, entre os muitos ritos e costumes inseridos nas culturas,
como podemos encontrar enormes pontos de ligação com os princípios apresentados ou com a história apresentada nos primeiros capítulos de Gênesis. Então, eles apresentam aqui, através dessa escrita, pictograma é um símbolo que representa um objeto, um conceito, por meio de desenhos figurativos. É também a forma de escrita pela qual as ideias e objetivos são transmitidos por meio de desenhos. Observamos aqui no primeiro quadro as duas árvores. E lembram-nos as duas árvores lá do jardim, a do conhecimento do bem e do mal e a do fruto da vida, né, da árvore da vida. E a forma escrita, quando coloca duas árvores mais ordem, temos a palavra proibido ali do lado. Penso que todos conseguem perceber a ordem desta escrita, dessa pictografia, a escrita chinesa, e como isso reflete que em cada cultura há ainda algo do conhecimento de Deus ou da sua palavra. E, de certa forma, é uma revelação de Deus à humanidade. E quando missionários vão para tribos ainda não alcançadas, povos nas selvas que estão lá perdidos, sem Deus, uma das primeiras ações do missionário é procurar encontrar esses pontos de ligação. Esta ponte que existe entre aquilo que eles trazem na sua cultura com a história bíblica. Então, quando olhamos para a salvação e perguntamos se a salvação é estendida a todos, o primeiro aspecto é observar que há sim um testemunho deixado por Deus para todos. Deus deixou um testemunho para toda a humanidade. Quando a gente, no sentido da nossa consciência de Deus, o ser humano tem a capacidade de perceber que Deus existe. Mesmo antes, quando muito pequenos, nós logo tínhamos a noção, e quando perguntávamos também aos nossos pais, eu lembro que eu perguntava, como toda criança faz, muitas perguntas, e voltando para os céus, olhando para o céu, perguntava o que tem ali acima das nuvens, o que tem depois daquele azul, e no final a minha mãe dizia, acima de tudo está Deus. E na verdade, todas as tribos do mundo têm um conceito da existência de um ser criador, ou de um ser superior. Nós encontramos então uma revelação de Deus a toda a humanidade. E esse Deus justo e misericordioso revela-se a toda a humanidade. Por quê? Certamente para oferecer a cada pessoa o privilégio de conhecê-lo. Eu creio que todos vocês que estão a acompanhar esse momento de leitura bíblica, e quando paramos para pensar a forma como Deus se revela, certamente vão lembrar que um dia, no seu coração, você já foi tocado por esse Deus através daquilo que está ao nosso redor, da natureza. Ou através daquilo que está interiormente em nosso espírito, a consciência, que é capaz de nos despertar para perceber os nossos erros, para buscar o Deus que é santo, que é misericordioso, mas que também é justo. Então eu creio que todos nós temos esta compreensão da forma como Deus se revela. Eu fico a pensar também em Abraão, quando ele estava ali diante de Sodoma e Gomorra, perante o Senhor, enquanto os anjos foram para ministrar o juízo sobre aquela cidade. E Abraão passou a interceder por aquela cidade. E no final, a frase que marca naquela história, naquele encontro de Deus com Abraão, Abraão com Deus também, era uma conversa amiga. Deus não quis deixar Abraão ficar sem saber do que ia fazer em Sodoma e Gomorra, queria destruir aquelas cidades. E, portanto, a frase do capítulo 18, verso 25 diz, o texto diz, não faria justiça o juiz de toda a terra? Não faria justiça o juiz de toda a terra? Realmente, cremos que Deus oferece a capacidade do ser humano natural, no seu estado de pecado, de ter a percepção
através da revelação geral de quem é Deus. E não somente é uma crença nossa, mas é uma afirmação bíblica. Pois o texto de Romanos, que nós lemos no capítulo 1, quando fala desta visão de Deus através das coisas criadas, o texto diz que esses homens são indesculpáveis. O verso 20 diz, fiquem inexcusáveis, fiquem indesculpáveis. Então a visão de Deus através da obra criada leva o ser humano a estar consciente da sua necessidade ou da existência e do desejo que talvez desperte no coração de conhecer Deus. Um outro grande aspecto que vamos tratar, e esse um pouco mais longo, é o que está sobre a expiação. É para toda a humanidade, sem exceção? Ou Deus escolheu alguns e deixou outros? Então nós temos, em primeiro lugar, voltando para o nosso texto principal de Romanos, nós temos aqui uma analogia. Nós temos Romanos capítulo 5, apresentando aqui, nestes versículos que lemos, vamos ver o verso 14, ele diz, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Jesus Cristo que viria. Adão, figura daquele que havia de vir. Quando abrimos em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 45, apresenta-nos a mesma verdade. Aqui diz, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Os versículos 21 e 22 dizem-nos assim, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, ele está fazendo uma comparação aqui, ele está usando dessa analogia entre Adão e o que ele trouxe para a humanidade, e Cristo, o que trouxe para a humanidade. É verdade que o texto está dizendo, e dá a impressão que todos serão salvos no final. O texto não pode ser visto fora do seu contexto, e nem fora do contexto geral das Escrituras. O texto está falando aqui que a graça de Cristo traz o mesmo efeito para toda a humanidade, na comparação com o problema que veio para toda a humanidade, o pecado, através de Adão. Nós temos uma outra observação nos versículos 14 e 15, no final diz aqui, capítulo 5, verso 14, o final diz, figura daquele que havia de vir, e o verso 15 diz, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Percebemos aqui algo semelhante ao tema de Hebreus. Quando lemos a carta aos Hebreus, nós vamos descobrir que esta carta tem um tema central, que é a superioridade de Jesus Cristo e a sua obra sobre todas as pessoas e obras mencionadas nesta carta de Hebreus. E aqui nós encontramos também esta comparação do efeito da desobediência de Adão sobre toda a humanidade e a obra de Cristo, como também se projeta para toda a humanidade, mas de uma forma superior. Então nós encontramos aqui a superioridade da obra de Cristo, a obediência na expiação em Cristo é superior às consequências da desobediência de Adão que trouxe para toda a humanidade. Então, nesta primeira colocação do primeiro Adão e o segundo Adão, se nós estamos envelhecendo e se morremos, é a prova de que recebemos dele esta influência, este mal. E no segundo momento, quando olhamos Cristo apresentado, apresenta em todos os aspectos superior àquilo que aconteceu com a desobediência de Adão, a obra de Cristo é superior. Nós encontramos aqui uma afirmação
que mostra a superioridade no sentido mais de um período histórico. Veja que ele está falando aqui, não somente o período todo da humanidade, mas ele coloca aqui muitos, a expressão muitos. Nós vemos nos versículos 15, e aqui à frente está também dizendo isso, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de Jesus Cristo abundou sobre muitos. Ele não está falando que a expiação é limitada a um número, mas está falando da extensão, da grandeza. E veja que ele estava falando aqui sobre um período específico antes da lei existir, e que apesar de não haver lei, e Paulo fala isso também, não havendo lei não pode haver culpa, não deveria haver culpa, sem lei não há pecado. Contudo, o pecado já reinava sobre a raça humana no período anterior à lei, e muitos, por causa do pecado de Adão, morrem neste período. Claro, todos morrem. E depois ele usa a expressão e muitos também, muito mais, em Jesus Cristo. Então ele não está limitando o número dos que são salvos pela eficácia da obra de Cristo, mas ele está realmente dizendo, fazendo uma comparação dos muitos no tempo de Adão, antes da lei, e dos muitos, da grandeza, da superioridade de Cristo nesse sentido. Porque, na verdade, se alguém pode usar esse versículo e dizer, olha, veja aqui, diz que são muitos só que Cristo resgata, não são todos. Mas veja o contexto. Está também falando que Adão refere-se a muitos. E nós sabemos que Adão trouxe o pecado para toda a raça humana, porque todos morrem em Adão. Nós encontramos aqui, nesse sentido, um período histórico antes da lei, e a obra de Cristo, sem dúvida, tem abrangência superior ao problema do pecado. Ele diz, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança de Adão, o pecado reinou. Então, ele se refere a Cristo dizendo que Cristo é superior na sua obra. Cristo pode salvar muito mais do que o mal que o pecado trouxe à raça humana. É uma comparação de grandeza da obra de Cristo. O verso 19 diz, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. É uma comparação que ele faz desta superioridade da obra de Cristo. E ele diz, muitos pecadores, muitos salvos. Nós sabemos que em Adão todos são pecadores. E, portanto, é apenas a comparação de grandeza. Quando a Bíblia fala em Romanos, capítulo 11, verso 32, ele diz que Deus encerrou todos sob o pecado, para com todos usar de misericórdia. Veja o que diz aqui, Romanos capítulo 11, versículo 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. A expiação é para toda a humanidade, quando Deus aqui coloca de forma muito fácil de entender, muito clara, que quando todos sofreram as consequências do pecado de Adão. E alguém podia dizer, não fui eu que pequei, foi Adão que pecou. Por que Deus me responsabiliza por aquele pecado de Adão? Por que tenho eu que responder por um pecado de Adão? É exatamente o argumento que Paulo está desenvolvendo quando ele apresenta aquele período em que não havia lei e que ainda assim o pecado reinou, trouxe a morte à humanidade. E, portanto, aqui o versículo deixa claro que Deus usa de misericórdia para com todos. O seu reino é um reino de justiça e um reino de misericórdia. O pecado veio sobre o homem, mas no versículo 20 de capítulo 5 ele diz, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, a culpa de Adão, o mal que Adão trouxe à humanidade, aqui é colocado desta forma, como a lei
ampliando isso ainda mais. Então, Jesus Cristo teve que pagar por algo muito maior. Adão tinha trazido para a humanidade uma consequência drástica, a morte, mas Cristo tinha agora um agravante a isso, que é a lei, que causou algo muito mais intenso neste mal. Em vez de libertar a raça humana do mal, ainda revelou mais o seu mal. E por isso a obra de Cristo é superior, o efeito desta obra é muito superior ao efeito que o pecado, o mal que o pecado trouxe ao mundo. Nós encontramos também uma comparação de eficácia, que está no versículo 18. Aqui diz, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Ele está bem mostrando a eficácia da obra de Cristo, a superioridade e como isso atingiu toda a humanidade. Eu estava em uma ocasião em Lisboa e passando por um daqueles pontos turísticos, encontrei alguém que era brasileiro e logo entrei numa conversa e entrei no assunto espiritual. E este homem, quando percebeu que era um cristão, ele disse, eu não entendo por que Deus permitiu, por que Deus fez desta forma, levando o homem a pecar, como se Deus fosse culpado do pecado, ele dizia. E então ele citou o exemplo de uma criança que a mãe faz um bolo delicioso, deixa sobre a mesa e diz, não toque nesse bolo. E a mãe sabe que esta criança pequena provavelmente vai tocar e vai infringir essa lei, essa regra, esta ordem. E por isso ele dizia, Deus agiu dessa forma. Colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão e Eva, como uma criança nesse caso, pecaram. Então eu coloquei este princípio que está aqui. Assim como o pecado veio sobre a raça humana, e quando lembramos o que aconteceu, Adão, de certa forma, culpou Deus, porque ele disse, a mulher que tu me deste, e, portanto, Deus estava sendo responsabilizado. Deus apenas assume todo o preço do pecado, e nós, quando encontramos em Jesus Cristo essas afirmações, percebemos que Cristo Jesus carregou sobre si os nossos pecados. Portanto, Deus assume o preço e Deus decide pagar. Mas como lemos em Romanos capítulo 11, Deus encerrou todos embaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. Então, essa comparação de eficácia, ele diz, uma só ofensa atingiu a humanidade toda. Um só ato de justiça veio a graça sobre todos. Então, todos serão salvos? Claro que não, porque nós encontramos outros textos que colocam sobre o homem a responsabilidade de dar uma resposta a esta graça de Deus. E foi isso que eu disse àquele senhor, naquele encontro em Lisboa. Eu disse a ele que, na verdade, Deus veio então e pagou o preço. Se Adão responsabilizou Deus por ter, de certa forma, induzido Adão e Eva a pecar, por ter colocado aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, sabemos que não foi isso, eles tinham livre decisão, mas já que Deus está sendo acusado desta forma, então Deus decide pagar integralmente o preço. E depois, outra vez, está a responsabilidade para o homem. E a pergunta agora é, você crê? A pergunta é, você crê que eu paguei por teus pecados agora? Então, outra vez, a responsabilidade humana. E agora sobre toda a humanidade que foi afetada pelo pecado. Então, nós encontramos aqui a superioridade da obra de Cristo. E, nesse sentido, podemos ainda lembrar, quanto à expiação, esse alcance da obra. E nesse sentido do alcance da obra, há algumas afirmações muito conhecidas. O texto mais conhecido, eu creio, um dos mais conhecidos, centrais na Escritura, é João 3,16. E muitas pessoas ainda acham que podem colocar ali como
limitar o mundo como não sendo o mundo no sentido global, humano. Mas quando olhamos para os primeiros versículos, primeiro capítulo, vamos encontrar a mesma afirmação de mundo, referindo-se ao universo todo, à Terra, à humanidade toda. E, portanto, nós encontramos o alcance da obra expiatória. E aqui temos João capítulo 3, verso 16, que muitos de vocês certamente já sabem de memória, mas eu vou ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, enquanto Paulo desenvolve o assunto, o tema da extensão do pecado, a gravidade do pecado e como atingiu a raça humana, ele também apresenta como Cristo veio e como assumiu como sendo o segundo Adão. Então, a criação de Deus, a nova criação de Deus, quando Deus em Cristo oferece a oportunidade a todo aquele que quiser crer. E é por isso que diz aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós encontramos esta afirmação também mais adiante, quando olhamos as cartas do apóstolo João, e devemos lembrar que essas cartas estão sendo indicadas como sendo escritas no ano 80 ou 90 da era cristã. E João, quando fala no capítulo 2, versículo 2 da primeira carta, ele diz que Jesus Cristo não pagou só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo todo. Do mundo todo. E João estava falando para a igreja, de um modo geral, o povo judeu e gentil, e que nesse tempo, sem dúvida, mais gentil do que judeu, porque já havia o evangelho se espalhado, sendo este ano 89 a 95, que é indicado a data da escrita da primeira carta, das cartas de João, nós temos já o facto de que Jerusalém tinha sido destruída no ano 70, e, portanto, a carta não se refere a um grupo, mas ao mundo todo. A expressão pelos pecados do mundo todo está a referir-se a todas as pessoas do mundo. Cabe uma pergunta nesse momento. Cristo Jesus, como diz aqui, amou o mundo. Pode colocar o seu nome aí. Pode dizer Cristo amou e coloque o seu nome. Porque você foi amado de Deus. Amou o mundo. Pelos pecados do mundo todo. Cristo pagou pelos teus pecados, pelos meus pecados. E nesse sentido, o que ele espera é uma resposta de fé. Nós queremos ver logo na sequência do nosso estudo. É interessante nesse sentido da extensão, afirmações para toda a humanidade, sem exceção, quando ele diz o mundo todo, amou o mundo, é que devemos lembrar que a expiação que se fazia no dia da expiação em Israel, aquele momento em que o sumo sacerdote entrava no santuário, no Santo dos Santos, ele oferecia uma vez por ano um sacrifício que era suficiente para garantir que a misericórdia de Deus sustentaria o povo durante aquele ano. Devemos lembrar que quando esse sumo sacerdote fazia esse sacrifício, independente das práticas que ocorressem dentro do povo, Deus não iria destruir o povo porque estava incluído naquela obra única daquele grande dia da expiação. E aí temos vários acontecimentos no povo de Israel que mostram isso, que o povo pecou e mesmo aqueles que pecaram depois morreram por seus pecados, como Datã e Abirão, mas não morreram em consequência de não haver a proteção de Deus sobre eles, porque eles estavam protegidos pelo dia da expiação. Esta semelhança com o dia em que Cristo foi até a cruz e que ele levou sobre si os nossos pecados e que ele disse está consumado e que com esse sacrifício ele garante que o juízo de Deus já não vem sobre nós por causa do nosso pecado original, por causa de Adão,
que os pecados ali foram perdoados para o mundo todo. Está lá a garantia do perdão, mas que todo aquele que quiser obtém de graça esse direito. Não é automático, não é algo que acontece sem realmente uma decisão humana. E, portanto, é muito claro que Deus está dando oportunidades a todas as pessoas da terra. É verdade que naquele aspecto da revelação de Deus geral, quando ele manifesta através da natureza, da consciência, é verdade que serve para a condenação e não serve para a salvação. Mas a Bíblia diz que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando chegamos a um ponto em que nos perguntamos, e aqueles que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, sabem que Deus existe, porque Deus manifesta pela natureza e pela própria consciência humana, mas nunca ouviram falar do sacrifício na cruz, serão salvos. E neste ponto nós nos voltamos para aquele texto onde a base do reino de Deus é justiça e misericórdia. Não serão salvos se não conhecerem que Cristo pagou por teus pecados. Mas acreditamos, de alguma forma, Deus fará chegar esta mensagem a um coração que clama por Deus, mas nunca ouviu falar desta mensagem salvadora, a revelação especial de Deus. Sem este livro, sem esta mensagem, sem a expiação na cruz, ninguém pode ser salvo. Só por saber que Deus existe, só por ter consciência de que Deus é santo, só por um esforço que faça para atingir esta qualidade de santidade. Portanto, aqui aparece a salvação no sentido amplo da humanidade toda. Nós encontramos outras informações, por exemplo, quando João, na carta, no livro, no Evangelho, ele fala aqui, que mundo é este? Nós comentei um pouco, mas veja o que diz nos versículos 9 a 12 do capítulo 1. E ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Então, quando abrimos João 3,16, é o mesmo contexto. Está lá, Deus amou o mundo, refere-se a toda a humanidade. A expiação é para toda a humanidade, sem exceção. Independente de mérito, os méritos são os de Cristo que estão sendo oferecidos a toda a humanidade. Muitas pessoas ficarão surpresas ao chegar diante de Deus e perceber que lá estarão pessoas que nesta vida só cometeram crimes, mas que em algum momento na sua história reconheceram Jesus Cristo como Salvador, reconheceram a expiação no sangue de Cristo e foram perdoados. E outros moralistas que achavam que estavam muito bem, nunca olharam para Cristo na sua obra redentora e, portanto, perderam a sua oportunidade. Então nós encontramos um mundo não só de eleitos, porque Deus escolheu salvar a raça humana, dar oportunidade a todo aquele que quiser receber a vida. Judeus e gentios, nós já comentamos esse texto. Voltando um pouquinho ao alcance da obra, nós também percebemos que ao alcance da obra, a Bíblia mostra muito sobre isso quando fala de chamar, a chamada de Deus. O homem morto em seus pecados pode ouvir a chamada divina? É aqui que temos que pensar que a Bíblia envia a sua mensagem, diz que a terra toda ouve esta mensagem através da natureza. Então, portanto, este homem no seu pecado consegue ter noção de que Deus existe. E também o homem espiritualmente morto tem suficiente luz que o torna indesculpável. Portanto, todo e qualquer ser humano na Terra recebe, sim, no seu estado perdido, recebe luz desta mensagem. O homem espiritualmente morto tem consciência e razão ativos para a ideia de Deus. E, portanto, não podemos dizer que o homem está morto no pecado e que Deus somente ilumina alguns, porque Deus está a iluminar toda a terra. E nesse sentido, eu queria lembrar, apenas, não vamos ler esses versículos, mas lembrar que a Bíblia fala da voz do Senhor que toca os corações. E eu não tenho dúvidas de que o coração de cada pessoa, em algum momento, é tocado
se de forma geral para despertar e clamar por Deus, ou de forma especial, que já tem acesso a esta palavra. Mas a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E Apocalipse também, capítulo 22, verso 17, ele usa aquela chamada de Deus, onde ele diz que quem tem sede, venha e receba de graça da água da vida. Então a voz de Deus, através da sua palavra, está sempre a indicar que há um caminho aberto. Há expiação, sim, para toda a humanidade. E qualquer um que quiser pode receber de graça. Basta abrir o coração. Eu gostaria de citar ainda a questão de Apocalipse 3:20, onde diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso é a voz de Deus, é o toque de Deus no coração humano. E não está a falar de pessoas que foram, de alguma forma, preparadas ou escolhidas antes da fundação do mundo para serem salvos e outros não. Está a falar de uma forma geral que Deus trabalha com o ser humano, despertando de forma geral e de forma especificamente especial aqui na palavra dele. A salvação do ímpio é descrita como um processo. E nesse sentido eu queria parar um pouco e trazer aqui uma ilustração. Nós encontramos na Bíblia este fundamento de que as pessoas passam primeiro por uma iluminação da palavra, da revelação geral, um despertar do coração para conhecer a obra de Cristo na cruz do Calvário e para receber ali num ato a regeneração. Então nós vamos encontrar aqui, em primeiro lugar, o tempo da iluminação, e depois o ato da regeneração, e depois o processo de santificação. É muito importante observar isso, porque a Bíblia ensina que todos estão sendo tocados e alguns chegam muito próximos da regeneração, do ato de Deus de salvar. A Bíblia descreve isso como batizar no Espírito, a Bíblia descreve isso como integrar no corpo de Cristo, e a palavra regenerar tem a ver com João capítulo 3, onde fala nascer de novo. E alguns chegam muito próximos desse ponto em que recebam de fato a Cristo e retornam, e a Bíblia vai descrever algumas situações assim. Agora veja por que esta ilustração, por que eu decidi colocar essas três fases aqui. Porque a Bíblia diz também, em 2 Pedro, o texto que lemos de Romanos já afirma isso. São indesculpáveis quando têm acesso à informação sobre Deus através da natureza, tornam-se indesculpáveis. Mas 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, diz: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Nós temos aqui um dia de juízo e a perdição dos homens ímpios. Nós temos uma afirmação aqui, e a minha anotação não está provavelmente correta, mas ele diz: acumulam ira para o dia da ira. É 2 Pedro 3, 7, que nós lemos. E ele fala do julgamento, mas ele fala também que acumulam ira para o dia da ira. Então, pensando em Deus, esse Deus justo e misericordioso, se ele oferece a revelação dele a toda a humanidade, e aqueles que, supondo que Deus fizesse isso para alguns escolhidos serem salvos, os que não fossem escolhidos estariam sofrendo consequências muito mais sérias da sua rejeição por terem ouvido falar desse Deus. Onde está a justiça de Deus em apresentar uma mensagem da sua existência na natureza, através da consciência, através da Escritura, da história, da redenção, para não salvar a todo aquele que quisesse depois,
porque ele tem alguns escolhidos? Onde estaria a justiça de Deus se com isso essas pessoas estariam acumulando ira para o dia da ira, para o dia do juízo? Então nós temos que perceber que Deus realmente é santo, é justo, é misericordioso e não iria trazer desta forma esta consequência para essas pessoas. Nós temos ilustrações também desse momento em que a pessoa é iluminada pela mensagem e que precisa dar uma resposta a Deus. Nós temos, por exemplo, que o Senhor Jesus fala em Lucas capítulo 11, onde ele diz da casa limpa e depois desabitada, que esse espírito que sai e volta, vê que a casa está desabitada, traz com ele mais 7. E a condição desta pessoa é pior. Então, aquela pessoa que chega a um momento que compreende a necessidade que tem do amor de Deus, do perdão de Deus, mas rejeita, ela retorna a um estado pior do que estava antes. Pedro fala no capítulo 2, verso 22, daqueles que chegaram muito próximos da regeneração. Foram iluminados, perceberam que eram pecadores, entenderam que Cristo morreu por seus pecados, mas de um ponto antes do ato de serem regenerados pela fé em Jesus, por não terem manifestado essa fé. Então voltaram a um estágio que Pedro descreve como a porca lavada que volta ao seu despojador. E o cão também que voltou ao seu próprio vômito. Nós temos um caso negativo também apresentado como exemplo, e que por vezes é mal entendido da parte daqueles que leem a Bíblia e acham que esse caso esteja a se referir a alguém que perdeu a salvação. Mas aqui o texto está apresentando alguém que esteve muito perto, que conheceu com muita profundidade esses princípios de salvação eterna para toda a raça humana, mas brincou com essas coisas, procurou tirar vantagens disso, e é o que Pedro diz na segunda carta, capítulo 2, o versículo 1, quando ele fala de um grupo de pessoas que aqui ele diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. A palavra resgatar, que está aqui, segundo o comentarista William MacDonald, a palavra também pode ser comprar. A palavra resgatar está muito relacionada ao nascer de novo. Mas comprar está relacionado ao ato de Jesus pagar pela humanidade toda. Esses falsos mestres, falsos doutores aqui apresentados, não são lá do tempo que foram tirados do Egito e depois perderam a sua vida no deserto por sua rebeldia. Mas está a tratar da igreja, pessoas que conhecem, que são iluminados, profundamente levados ao ponto de poder crer, mas que por alguma razão, por algum interesse, ficam sem receber a Cristo como Senhor e Salvador, não são regenerados por Ele. Tem algum outro interesse que os fazem retornar a uma condição pior do que aquela que estavam. E diz o texto, negarão o Senhor. Está aqui dizendo encobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor que os resgatou. Jesus Cristo pagou por todos, até por esses que chegam tão próximos, mas não querem crer e, portanto, retornam a um estado, uma condição pior. Sobre isso também podemos dizer que há um ensino amplo sobre a apostasia, e a apostasia também há um estágio em que se não pode mais voltar, em que a pessoa vai até aquela condição de compreensão plena, mas não deposita fé. E aqui temos o nosso último aspecto que eu gostaria de citar no sentido da disponibilidade da salvação para todos, que é a fé. E aqui com uma pergunta: a fé é uma virtude de todo ser humano? Todo ser humano tem a capacidade para crer? A prova, de um modo geral, é que nós encontramos em todas as pessoas um tipo de crença, um tipo de religiosidade. E o apóstolo, quando fala sobre salvação,
Eu quero ler esses versículos, eu já citei o de Apocalipse, mas o de Timóteo eu quero ler agora. E nesse contexto aqui, o apóstolo, ao dizer que Deus tem um desejo de salvar a todos, Deus tem a sua vontade de salvar a todos, ele diz no versículo 4 do capítulo 2, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Portanto, Deus quer que todos sejam salvos, mas não terá dado condições para crerem em Deus. Apocalipse 22, esse texto diz: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, o ser humano tem condições de crer. Tem capacidade para crer. O ser humano, pecador, perdido, morto em seu estado de pecado, tem como crer no Evangelho, porque Deus lhe deu essa possibilidade de consciência, de conhecimento. O Evangelho toca o seu coração, a sua razão, e o leva a crer. Nós encontramos também, Romanos capítulo 4, verso 5, um momento em que o ser humano é regenerado. Em que condição ele está? Ele está na condição de um ímpio. É o que diz aqui. Romanos capítulo 4, ele é ímpio quando Deus o salva. Versículo 5 diz: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, quando alguém pode afirmar ou dizer que o homem perdido em seus pecados está morto e não pode responder a Deus, não é verdade. O texto aqui já afirma também, quando Deus salva o ímpio. Aquele homem que recebe de Deus a iluminação do Evangelho e de toda a revelação de Deus e que pode dar uma resposta de fé na justiça e na misericórdia de Deus. Deus não está pedindo do ser humano algo que ele não possa. E, portanto, a fé é algo possível ao ser humano morto nos seus pecados, desde que ouça deste Evangelho. A justiça de Cristo é imputada a este homem na sua condição. A fé pode ser entendida também como uma obra, algum mérito. A Bíblia mostra em Efésios capítulo 1, verso 13, e aqui mostra como é que alguém é salvo. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Veja aqui esse processo onde ele ouve a palavra, esta palavra, ele diz o evangelho da salvação, e então mostra o momento do crer e o ato de selar com o Espírito Santo. Fostes selados. Então o ser humano consegue ouvir e consegue crer, pode crer. E ao crer, quando manifesta essa confiança na obra redentora, neste evangelho da nossa salvação, ele então é selado. E aqui aparece o ato da salvação. E, portanto, deste momento em diante, ele pertence a Deus. E aqui começa o processo da santificação. E no processo da santificação, a Bíblia vai explicar que aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo. E, portanto, a nossa garantia, a nossa segurança está em que esse Deus é poderoso não só para nos libertar do nosso pecado, nos fazer nascer de novo, novas criaturas, mas também nos conduzir para sempre. Se estamos em Cristo, reconciliados com Deus, esta reconciliação é para a vida eterna, é eterna. E aqui está ele dizendo com muita clareza, tendo ouvido, tendo crido. Nesse sentido, eu queria perguntar mais uma vez, você crê que Jesus Cristo morreu por teus pecados? Você crê que ele levou a culpa dos teus pecados sobre si? Algo que será muito triste para as pessoas que chegarem perdidos na eternidade, diante do juízo de Deus. É perceber que a sua dívida estava paga. Todos os seus pecados
passados, presentes e tudo o que pudesse cometer no futuro. Cristo pagou pelos pecados da humanidade. E Cristo pagou por todos, sem exceção. E, portanto, nós temos diante de nós um desafio. Alguém pode dizer, não, mas a fé é um tipo de obra. Eu tenho aqui uma frase de Arthur Pink, e ele diz, a fé é simplesmente como uma mão vazia estendida para receber tudo de Cristo de graça. Então, você tem a oportunidade, eu tive a minha oportunidade de manifestar a minha fé na obra de Jesus Cristo. Que cada pessoa do mundo, que cada uma possa ter. Por isso nós somos encaminhados, desafiados para ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Porque, na verdade, Deus em Cristo nos traz a vida. Nós temos aqui João capítulo 3, versos 17 e 18. Com esses versículos eu gostaria de finalizar. Ele diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Como vimos, à medida em que as pessoas são iluminadas pelo Evangelho, pelo conhecimento geral sobre Deus, elas acumulam mais responsabilidade, que lhes trará mais juízo, ira sobre eles. O mesmo Deus de amor é um Deus que se ira todos os dias, diz a Bíblia. E, portanto, aqui diz claramente que Deus enviou o seu Filho não para condenar. Portanto, quando a mensagem chega a você, não é para te condenar. Chega a nós, é para que tenhamos a oportunidade de sermos salvos. Porém, daquele momento em diante, se houver rejeição, haverá uma condenação mais séria, à medida em que há mais rejeições. E diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. A condenação já não é mais a condenação de Adão. Não é mais a condenação que veio pelo seu pecado, mas a condenação por causa da rejeição da obra de Jesus Cristo. Então, podemos afirmar que Deus oferece salvação a todos. A disponibilidade da salvação para todos. Porque Deus se revela a todos. Porque a expiação foi para toda a humanidade, sem exceção. E porque todos têm condições de expressar fé. Todas as pessoas que têm condições mentais, normais, têm condição de expressar fé em Jesus Cristo. Como está a sua fé em Jesus Cristo? Você já é nascido de novo? Deus nos abençoe nessa reflexão. Amém.